Hoje nós vamos iniciar uma série chamada O Bom Pastor. Temos a arte aí? O Bom Pastor e a Pastoral. Vamos repetir comigo bem forte? Diga, o Bom Pastor e a Pastoral. Essa expressão, né, a pastoral, talvez não seja muito comum ou familiar para nós protestantes, né? Essa nomenclatura pastoral ela é muito mais habitual dentro dos círculos católicos romanos. E o alvo aqui não é trazer uma mensagem dentro da teologia católica romana, mas puramente as escrituras no que diz respeito a uma comunidade pastoral. Irmãos, de todo o coração, eu basicamente fui provocado pelo Senhor a trazer essa série de mensagens para você. E eu tenho para mim que ela vai ter um caráter um tanto quanto distinto do que nós costumamos transmitir. Evidente, vai ser um ensino, evidente, nós vamos tentar trazer o máximo de uma boa teologia para vocês, de algo seguro, mas ao mesmo tempo será uma série de mensagens muito misturada, vamos dizer assim, não é com a carga sentimental, mas ela vai ter uma característica quase como de uma carta pastoral mesmo, né? As expressões do coração pastoral, o alvo aqui é capturar o coração pastoral do Senhor, perpassando pelo meu, para que atinja o seu. É o tipo de mensagem, ou o tipo de série que Deus permite que nós tenhamos. E eu não estou aqui querendo fazer uma supervalorização, enfim, toda a palavra é divinamente inspirada, mas eu creio que a construção dessa série, ela vai ter esse cunho, tanto educativo, pragmático, pedagógico mesmo, né, do que fazer, mas sobretudo refletir no que estamos representando, amém? Então eu quero, em nome de Jesus, tem sido a minha oração ao longo dessa semana, preparando essa série de ministrações, para que você que esteja ouvindo, ou aquele que nos ouvirá, né, pelas demais plataformas, que possa ouvir com o coração aberto, que possa ouvir com a propensão a minimamente refletir. Glória a Deus, irmãos, amém? A gente vai desafiar alguns conceitos, talvez estabelecidos, alguns conceitos mais usuais, mas é o que eu te peço, tá? Como pastor, como irmão em Cristo, eu te peço para que você abra o seu coração, que a gente possa refletir junto, porque ela vai ter esse caráter, como se fosse uma confissão, uma carta, enfim, uma expressão do coração mesmo. A expressão pastor, ela é muito forte nas Escrituras, e nós vamos perceber que ela caminha tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É certo que nós vamos olhar para João capítulo 10, talvez como um ápice aí dessa revelação, quando Jesus se autoproclama o bom pastor. Mas no Antigo Testamento era possível perceber também a figura do pastor, como aquele que governa, aquele que lidera, a figura pastoral a nível de rebanho, agora falando do ponto de vista literal, enquanto um homem com animais, também era algo comum para aquele tempo, né? A cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, era um tipo de profissão, era um tipo de atuação aceitável, assimilável. Por isso é possível perceber essa carga ilustrativa nas Escrituras apontando para essa função. E talvez você também tenha se confundido em algum momento ao ler as Escrituras, porque se acostumou em olhar para o Antigo Testamento como sendo o local onde você observa reis, sacerdotes, profetas, juízes, enfim, líderes, governantes, príncipes, mas não uma figura pastoral como a que a gente vê hoje, pastores de igreja, amém? Ou presbíteros, né? Pessoas que cuidam no rebanho. Só que nós vamos perceber que existem duras advertências, nós vamos caminhar algumas delas, especialmente por meio da boca do profeta Ezequiel e Jeremias, que vão ser duras advertências aos pastores de Israel. Então existe ali advertência direta aos pastores, e eu já quero deixar muito claro, porque isso vai ser importante para toda a série, que quando nós olharmos para o Antigo Testamento e pastores, estiver no coletivo, né, no plural, pastores, está falando de líderes, está falando de um grupo de reis, de príncipes, de sacerdotes e profetas. Então, por vezes, nós vamos perceber pastores sendo referenciados aos profetas e sacerdotes, e em outros momentos, pastores, aqueles que governam o povo enquanto reis. Amém, irmãos? Então, a gente vai perceber isso nas Escrituras. O que vai variar? Contexto. Palavra tem sentido, irmão. Você precisa ler o contexto e entender para onde está apontando. Então, quando a gente fala aqui de pastores, vai ter momentos, vai falar de pastor de rebanho literal mesmo, cuidando de ovelha, o animal. Em outros momentos, vai ver a figura do pastor como uma qualificação, uma caracterização do Senhor. Em outros momentos, você vai perceber pastores falando sobre figuras de liderança e governo. Amém, gente? Agora, quando chega o Novo Testamento, aí você já vai ter algo mais bem declarado, tanto de Jesus se autoproclamando, como eu disse, mas também enquanto vocação, e eu creio que é aí que a gente se perdeu, amém? E quando eu digo a gente se perdeu, não é a igreja Édenes, irmão, amém? Mas também nós, enquanto igreja Édenes, nós, enquanto povo de Deus, eu acredito que nós nos perdemos em algum momento, no que diz respeito ao entendimento, não apenas do dom pastoral, mas dos demais dons.
Talvez, pelo tempo que a gente viva, pelo tempo que a gente está aqui, né, convivendo nessa terra, a gente vive uma era onde a tecnocracia, ela impera, né? Então a gente pensa nas coisas cada vez mais técnicas, né? Se você pega aí há 70 anos, 80 anos, uma pessoa ia fazer faculdade, ela ia ser médico, engenheiro ou advogado, vamos dizer assim, né? E hoje a pessoa, ela pode ser médica e ela pode ser um ortopedista do pé direito do terceiro dedo, amém? Então, ou seja, cada vez mais especialista, cada vez mais técnico. A gente vive nesse tempo, onde um dos desafios dos púlpitos é ensinar as pessoas de que elas não podem ser definidas pelo que elas fazem, mas por quem elas são em Cristo. Mas mesmo sabendo e falando isso é difícil, por quê? Porque o que a gente faz vai nos envolvendo, né? E a gente vai se sentindo mais apto, confortável, seguro, quando a gente faz algo e faz bem. Não é assim? Então, e quando nós projetamos isso para as vocações ministeriais, eu acredito que houve uma absolutização enquanto profissão, enquanto uma técnica, certo? Então, assim, basicamente, olha, existem os especialistas do rebanho. Quais são eles? Tem um pastor, tem um apóstolo, né? Tem um profeta, a gente gosta de caracterizar, esse faz isso, esse faz aquilo e tal, então é mais fácil identificar. E eu tenho para mim que a gente se perdeu nesse momento enquanto igreja. Igreja, mais uma vez, não é Édenes, mas de maneira global. Por quê? Existe uma relação de continuidade entre Antigo e Novo Testamento, onde coisas que eram específicas se tornam abrangentes. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a figura de sacerdote, no Antigo Testamento nós tínhamos uma linhagem sacerdotal, a gente tinha uma família sacerdotal, não é assim? Tinha a linhagem de Arão, tinha o sacerdócio levítico. Mas quando nós chegamos em Cristo, aí tanto homem quanto mulher são constituídos sacerdotes. Então a igreja contemporânea, ou a igreja de Cristo, ela não tem sacerdotes, ela é sacerdotal. Amém, irmãos? Então agora, muitas vezes nós utilizamos a nomenclatura, tipo assim, olha, o pastor é o sacerdote da igreja. Talvez crie uma ideia até aceitável, né, de alguém que representa, mas talvez não seja tão fiel àquilo que o texto tenta reproduzir. Glória a Deus, irmãos, porque no fim todos nós somos sacerdotes, é um povo sacerdotal. Já ensinei aqui em outros momentos, então o homem não é o sacerdote exclusivo do lar, ele é sacerdote, assim como a mulher, e todo aquele que crê em Jesus se torna, é constituído sacerdote por Cristo. Amém, gente? Então nós somos um povo sacerdotal. Glória a Deus. Da mesma maneira, é possível perceber uma tensão em números quando o Espírito Santo é derramado naquilo que é chamado de proto-pentecostes, e o Espírito é derramado sobre 70 irmãos, 70 pessoas, inclusive 2 estavam fora do arraial, e aí vão interpelar Moisés e dizem assim, olha Moisés, olha que absurdo, tem pessoas profetizando que não é você, ou seja, o dom está descentralizado. Aí o que Moisés fala? Bom seria se todos profetizasse. Existe uma expectativa de um novo tempo, onde mais pessoas iriam participar do mover do Espírito. E aí quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 12, você percebe ali que no coração de Paulo, a ideia era que o quê? Que todos estivessem buscando os dons, desejando os dons, para que pudessem ser utilizados. Amém, irmãos? Então, aquilo que era restrito, ganha um caráter mais envolvente, abrangente, comunitário. E quando nós falamos sobre a figura do pastor, eu diria que isso também. Então, por vezes, nós profissionalizamos a figura do pastor. Essa série, a gente vai transitar desde trazer o coração do bom pastor para os pastores auxiliares nomeados e reconhecidos pela comunidade. Eu sou um pastor auxiliar de Jesus. Amém, irmãos? Até a responsabilidade pastoral. Por isso o nome da série, o bom pastor e a pastoral. Ou seja, o alvo das escrituras é nos levar a um nível de comunidade, a um tipo de povo, que o relacionamento é entendido a partir de uma vocação pastoral mútua e não exclusiva dos técnicos. Agora, aqueles que têm a vocação pastoral, e sim, eu estou dizendo que existem, eu estou aqui como eles têm sim uma responsabilidade enquanto modelo para orientar e desorientar. De tal maneira que se o representante, não do povo perante Deus, amém? Mas representante da vocação pastoral, no caso eu aqui, perante vocês, não apresentar um modelo seguro e bem orientado, eu comprometo o modelo de igreja que Deus espera de nós, que é um modelo pastoral, onde uns aos outros é celebrado, onde existe um cuidado mútuo. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus, amém. Então, é por isso que eu quero dizer isso. Talvez seja uma das mensagens mais importantes no que diz respeito a um ato contracultural, a esse pensamento que domina a nossa época, que é extremamente consumidor, onde eu venho para consumir, onde eu venho esperando que alguém me satisfaça, onde eu venho esperando, quero ver quem é que vai além do que eu imaginava. Amém? Percebe que as nossas falas são carregadas disso.
Às vezes nós não conseguimos elogiar uma pessoa sem colocar algum objeto comparativo. Amém? Eu estava esses dias abrindo o coração, a minha filha dançou balé e foi a coisa mais maravilhosa do mundo, amém? E no meu sentimento, no meu coração, eu só pensava uma coisa: ela é a melhor bailarina de todas. Mas quando eu me aproximei dela, eu fui fazer essa fala, eu falei assim, mas eu não preciso falar que ela é melhor do que os outros, eu posso falar que ela é espetacular, sem necessariamente gerar nela a associação de que é melhor do que alguém. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que se eu falasse outra coisa seria pecado, mas foi um zelo que me veio, um freio que me veio no coração. Eu falei assim, mas espera aí, por que que eu tenho a necessidade de dizer que ela é melhor do que alguém? Eu posso exclusivamente dizer que ela é fantástica, que ela é maravilhosa. Amém, gente? Glória a Deus? Tá bom. Pastor, volta para a série, para de exemplos, amém? Vamos falar, glória a Deus. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes é a maneira como nós nos comportamos. Uma pregação melhor do que, um pastor melhor que, não sei quem comparado a. Vocês estão comigo? E isso é problemático, porque a ideia é que enquanto modelo do rebanho nós possamos reproduzir o coração do bom pastor para que todos nós atinjamos um seio pastoral. Um líder de soma, ele desfruta, soma são os nossos pequenos grupos, de uma dimensão pastoral, eles estão cuidando de pessoas. Amém? Um pai de família, uma mãe de família, eles desfrutam de um âmbito pastoral, porque estão cuidando de pessoas, estão tendo a responsabilidade de se doar por elas, de se sacrificar por elas, de conduzi-las a um local seguro. O que se espera de uma pessoa que se aproxima de ti e que quer o seu bem, é que ela te coloque em situações, não de risco, mas de segurança. O que se espera de uma pessoa que você cria intimidade e cumplicidade, é que ela te apresente uma comida boa, e não uma comida que tem veneno. Amém, irmãos? Então, é do coração do bom pastor, perpassando pelo representante debaixo de uma vocação realmente pastoral, para que uma igreja seja modelada segundo o coração de Deus e seja de fato uma igreja pastoral. Amém? Então vamos lá, João capítulo 10, nós vamos fazer a nossa primeira leitura. E nós vamos ficar de pé, é a nossa primeira leitura aqui, você que está nos visitando, nossa primeira leitura, a gente fica de pé. É um gesto que a gente busca trazer o nosso corpo para uma conexão de reverência ao Senhor. João capítulo 10, verso 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua boa palavra. Senhor, nós te pedimos pela tua graça e misericórdia para que sejamos conduzidos, Senhor, a um nível de entendimento que só é possível de ser acessado mediante a iluminação do teu Santo Espírito. Por isso nós oramos, Pai, por sensibilidade ao Espírito Santo, que nós saibamos manejar bem toda e qualquer distração que possa acontecer aqui nesse auditório, seja por meio de um celular, seja por meio de uma notícia, seja por meio de um incômodo, que nós sejamos sábios, Senhor, para colocar sempre, sabe, cultivar ali esse hábito de colocar os nossos ouvidos e o nosso coração atentos à tua boa palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Bom, aqui nós temos, eu não li todo o texto, né? A gente poderia até, o versículo 21, mas hoje realmente eu quero focar aqui nesses 4 versículos para que a gente possa saltar para outros textos, inclusive o de Ezequiel, que eu quero gastar um pouco de tempo hoje. Mas aqui eu acredito que tem algumas importâncias, algumas questões muito importantes para que nós possamos aprender. Basicamente eu quero trazer aqui algumas características, algumas marcas do que seria um bom cuidado. Então, preste atenção aqui, quando Deus vocaciona pessoas especificamente num âmbito pastoral, e eu estou aqui como um representante de alguém dentro de uma vocação pastoral, a ideia é que nós possamos projetar na comunidade aquele tipo de saúde a nível de cuidado que nós compreendemos segundo as Escrituras que seja o correto. Então, quando nós chegamos aqui aos domingos e ensinamos para vocês, se houver um tipo de descolamento daquilo que ensina para aquilo que eu creio de fato, a gente vai ter uma mensagem completamente comprometida. No fim, irmãos, e isso é até tema de estudo teológico, o microambiente que você vive, ele tem a ver com aquilo que você crê. Aquilo que você crê se torna no fato em quem você adora e, consequentemente, é a projeção que você traz para a sociedade.
Amém? Então você quer ver sociedades mais organizadas? Você no seu microambiente, no seu microespaço, naquilo que Deus te confiou enquanto terra, você deve projetar o Deus que você adora. Você deve projetar aquilo que você crê ou em quem você crê. Projetar não é impor. Amém, irmãos? Não é impor, não é ir lá e massacrar as pessoas, etc. Isso é proselitismo, a ideia não é essa. Mas é literalmente, olha, se eu creio em valores, segundo a palavra, se eu creio em Cristo e Ele é minha luz, então por onde eu caminho, eu projeto esses valores. E a sociedade vai sendo moldada à medida que eu, como um representante, uma testemunha de Cristo, eu vou trazendo evidências de Cristo. Quem entendeu, diga amém. E muito bem, e no âmbito do cuidado também. Então quando nós olhamos para Cristo, dizendo assim, olha, eu sou o bom pastor, e Ele está trazendo para nós o que seria um cuidado saudável, nós então partimos dessa premissa, que o cuidado que nós devemos ter uns com os outros, deve ser a semelhança de Cristo, para que a comunidade daqueles que creem, seja uma projeção do coração do bom pastor. Ficou claro isso? Então aqui é importante, porque nós às vezes lemos esse texto descolado de uma realidade comunitária. Às vezes nós lemos esse texto apenas numa questão de caracterização. Olha só como Jesus é bom. Jesus é muito bom, mas é justamente a bondade dele que nos choca, que confronta a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, e é a bondade dele que vai modelando a gente, inclusive a maneira da gente se relacionar. É Jesus quem nos ensina sobre amor, sobre perdão, sobre longanimidade, sobre paciência, amém, irmãos? Sobre sabedoria, sobre dar espaço para as crianças, sobre valorizar os mais velhos, parte de Cristo. Então, se eu simplesmente abraço o discurso de Cristo, mas não permito descer ao coração ao ponto de tocar, inclusive nas minhas vontades, então eu apenas estou querendo o quê? Uma adequação religiosa. Eu quero um credo apenas, eu quero um rito para que eu possa dizer que eu tenho uma religião. E a proposta não é essa, amém? Jesus não veio inaugurar uma nova religião, Ele veio trazer um reino, amém? E esse reino, ele envolve as nossas vidas, ele envolve as dinâmicas relacionais que nós estamos inseridos, todos nós. Então, a figura do bom pastor aqui para nós, ela é admirável, ela tem sim um caráter de contemplação, onde nós contemplamos, e poxa, é de Cristo para nós, Ele é o bom pastor. O Salvador das nossas vidas, Ele é bom, meu querido, e Ele nos pastoreia, amém? Isso já é a boa notícia, isso é maravilhoso, saber que o Deus que se fez homem e morreu por mim, Ele teve a atitude de um ótimo pastor, de um bom pastor. O coração dele é bom, a maneira dele nos tratar é maravilhosa, a maneira dele interagir conosco é maravilhosa. Agora, se para aí, nós temos um problema. Por quê? Porque Ele é tão bom que nos transforma. Ele é um cuidado pastoral tão verdadeiro que Ele nos chama pelo nome, e Ele vai mudando a nossa maneira de interpretar os relacionamentos à nossa volta. Ora, se o bom pastor me chama pelo nome, eu não posso admitir ser uma pessoa impessoal. Amém? Se ele é alguém que entra pela porta e não pula o muro, eu não posso ser uma pessoa que viola o espaço do outro. Se ele entra pela porta, significa o quê? Transparência, clareza. Então, se ele cultiva relacionamentos transparentes e claros, eu não posso falar em Jesus e ser uma pessoa que invade o espaço dos outros. Eu não posso querer sobrepor as minhas regras, aquilo que eu creio em cima dos outros. Por quê? Porque agora eu tenho um modelo para mim. E enquanto modelo para mim, esse modelo também me chama a responsabilidade de ser um modelo para o próximo. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos esse texto de maneira, nós só lemos ali 4 versículos, eu queria destacar 4 questões aqui importantes. A primeira eu já até destaquei, Jesus entrou pela porta. Diga assim, Jesus entrou pela porta. Amém? Então, isso é lindo demais. Isso aqui fala justamente do quê? Clareza, transparência. Irmãos, como é ruim você se sentar com alguém, ou você de repente pensar em cuidar de alguém, e tudo que você tem para lidar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, é a partir de segundas intenções, ou você percebe que a pessoa tem segundas intenções, é terrível, não é? Aquele sentimento de hostilidade, não há nenhum nível de confiança sendo construído. Por quê? Porque você não está dialogando, você está jogando cartas. Sabe aquele tipo de diálogo que você tem, onde você nunca é totalmente sincero e a pessoa também nunca é totalmente sincera? Não há verdade, não há autenticidade. Aí as pessoas vão se testando, joga um pouco aqui, vamos ver até o outro vai, até onde o outro vai. Agora deixa eu jogar mais uma carta aqui, vamos ver o que ele joga lá. Se ele jogar aqui, aí eu jogo aqui. É um jogo mental, isso desgasta, isso drena. Isso, tentando trazer de maneira ilustrada e simbólica, é como que você estivesse jogando com a pessoa. Você não está entrando pela porta, não há clareza, não há transparência. E se não há transparência e clareza na relação, não vai haver o quê? Segurança. Ora, que tipo de relação que inspira confiança? Quando há verdade no meio, quando a verdade é obscura, quando as questões, sabe, estão às sombras, às margens. Terrível, sentimento terrível. Então, Jesus revela para nós o que? Clareza, transparência. Ele entra pela porta.
Ele não está pulando o muro, irmãos. Amém? Amém? Ficaria estranho eu falar, fale para o irmão que está do seu lado, não pule o muro. Amém? Mas basicamente no que diz respeito ao cuidar uns dos outros, nós precisamos ter essa mínima disposição de ser transparente, de ser claro, de entrar pela porta, de entrar aonde te dão acesso. É terrível, irmãos, é uma sanha de liderança, e aqui tanto de pastores, né, daqueles que são vocacionados a nível de ministério, quanto no seio da comunidade, da sociedade, pessoas que querem controlar os outros. Os controladores são pessoas que o quê? Violam o espaço dos outros. Elas se julgam conhecedoras de um bem que o outro não conhece. Então elas se veem em um andar privilegiado. Então, como elas se veem com uma pessoa muito brilhante acima dos demais, elas se julgam no direito de invadir o espaço do outro, porque ela sabe o que é o melhor para outra pessoa, sem consultar. Entende? E isso não gera conexão, isso não gera cuidado, isso não tem a ver com o nosso bom pastor. Então, Jesus é o que nosso, irmãos? O bom pastor. Se ele é o nosso bom pastor, ele é o modelo para nós sobre pastoreio. Se ele é o modelo para nós de pastoreio, ele é o modelo para nós nas dinâmicas relacionais. Jesus entra pela porta. Não seja alguém que pule o muro. Não viole o espaço das pessoas. Entende? E por vezes, para que a porta seja aberta, leva tempo. Amém? E não existe um padrão. Tem pessoas que, olha, a pessoa abre a porta rapidinho, mas tem pessoas que demoram a abrir a porta. Tem pessoas que foram tantas marcas relacionais que abrir a porta para elas se tornou um grande desafio. A gente precisa respeitar esse espaço. As pessoas, elas não são formas, né? A gente não está aqui tudo igual. Não é porque professa Cristo que agora todo mundo é igual, reage igual, pensa igual e tem o mesmo tempo de maturação igual. Não é assim, as coisas não são assim. Seria fácil se fosse assim, o que não quer dizer que seria maravilhoso. Seria terrível de chato, ok, irmãos? Se todos fôssemos iguais. E Deus trabalha nessa pluralidade. Então, se eu não me disponho a valorizar o corpo plural de Cristo, eu já estou caminhando de maneira antagônica ao próprio coração do bom pastor. Então, o bom pastor não viola. Isso nivela para nós o tipo de relações que devemos cultivar. Relações honestas. Seja honesto, irmão. Seja honesto e valorize o tipo de cuidado que aquela pessoa está fornecendo. Porque existe também o outro lado da história. Existe aquele que quer entrar, amém? Porque quer ajudar, quer cooperar e está esperando pela porta. E existe aquele que abre a porta do coração da sua vida. E às vezes você que está dentro da casa, e todos nós em algum momento estamos lá de fora ou estamos lá de dentro, amém, irmãos? A mensagem é para todos. E às vezes nós estamos lá de dentro e quando a porta bate, talvez a embalagem que é entregue para nós em forma de cuidado, a gente não aceita. Poxa, eu idealizei outra forma de cuidado. Não há problema nenhum em você vislumbrar uma outra forma de cuidado, ou até pensar, puxa, cuidado bom é esse. No entanto, valorizar o que se apresenta, aí é desperdício, é falta de sabedoria. Glória a Deus, irmãos. Amém? Eu gosto de pessoas honestas. Talvez nós estamos viciados em pessoas resolutivas. Tem situações que eu chego no Gustavo e falo assim, Gu, cara, a situação é essa, essa, essa. E aí? O que eu faço? Ele olha para mim e fala assim, não faço a menor ideia, mas estamos juntos. Isso para mim é uma relação sincera. Ele é honesto. Ou seja, eu não estou aqui para resolver todos os seus problemas. Muitas vezes ele resolve. Mas eu não estou aqui só para resolver problema. A boa amizade não é que resolve problema. A boa amizade é que está contigo, até quando não tem problema nenhum. Amém? Amém? E por vezes até para rir, né? Vai rir no meio da desgraça? Amém? Tem vezes que sim. Glória a Deus, gente. Então, existem esses dois lados. Eu estou do lado de dentro. Ok, eu me propus abrir a porta. Deixa eu ver a forma de cuidado que é chegado para mim. Aí às vezes a forma que é chegado não é o que você imaginava. Aí você rapidamente se frustra. Puxa vida, eu esperava um cuidado diferenciado, um cuidado 2.0, né? Amém? Um negócio mais sério, poxa vida. Agora vem aí um cuidado de qualquer irmão. Não, que isso? Eu quero do grupo seleto dos que pregam no domingo. É mais ungido, é mais autoridade. Já viu essa fala? De colocar os pastores como a autoridade espiritual? É interessante. Só que na dimensão da igreja de Cristo, todos nós somos autoridades espirituais. Amém? Mas você tem mais autoridade. Espiritual não, tem mais autoridade na liderança. Mas espiritual? Como? Que estratificação celestial é essa que eu não fui informado? Tenente de Deus? Não, mas, sei lá, se for dividir em camadas, você está 3 camadas acima ali, você tem um acesso mais rápido. Não, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Messias, é o mesmo Espírito. Amém?
Glória a Deus. Então percebe como está profissionalizado? Como está distante? É a autoridade espiritual. E eu sou o quê? Se ela é autoridade espiritual e vai me dar algo espiritual que eu não tenho, então basicamente eu sou um mendigo espiritual. Aí estabelece a relação de consumo. Nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, eu tenho algo para trazer para a mesa, mas você também tem. Amém? A minha parcela na mesa hoje está sendo a boa palavra e administrar a igreja com segurança teológica e com uma liderança a partir de princípios que transmitam o caráter de Cristo. Esse é meu encargo. E ser um modelo para que você possa reproduzir isso na sua família, na sua casa. Mas isso não significa que a minha autoridade espiritual seja maior que a sua. Amém, gente, pelo amor de Deus. Então, ser invasivo não é sinal de bom cuidado. E muito menos a partir desse pressuposto. Eu tenho autoridade espiritual, então eu posso chegar e bagunçar a vida das pessoas, ou passar por cima, ou enfim. Irmãos, na liderança de Cristo, a humildade importa mais que a autoridade. Amém? A marca dele é a humildade. Não, mas Jesus falou grosso, virou as mesas. Uma vez. O fluxo natural de Jesus era o quê? Mansidão e humildade. O habitual era ver Jesus servindo. Amém, irmãos? É o natural. Segunda característica. Jesus chama as ovelhas pelo nome. Olha a pessoa que está do seu lado. Você sabe o nome dela? Amém? Amém. Diga assim, intimidade. Glória a Deus. Então, para que eu possa chamar a pessoa pelo nome, obviamente eu não estou falando de uma intimidade, um nível de cumplicidade absurdo, mas chamar pelo nome já é um nível muito mais profundo do que não saber o nome. Amém? Palavras da salvação. Então, a questão é o seguinte, eu não estou dizendo que todo mundo tem que saber o nome de todo mundo, mas se Deus está te permitindo tocar pessoas, conhecer pessoas, o mínimo, ou o começo de uma jornada, é chamar pelo nome. Não existe bom pastoreio sem um mínimo conhecimento pessoal. Pastoreio não é uma profissão técnica, impessoal. O pastoreio é uma vocação que deve descer para toda a igreja, que revele a pessoalidade. Ora, o movimento de um pastor para a ovelha, eu chamo ela pelo nome. O movimento de Deus para nós, se faz homem, nos chama pelo nome. É encarnar a missão de Cristo, é transmitir o coração de Deus, dizendo assim, olha, eu te chamo pelo nome, significa que eu te noto. Você existe e você tem um nome. Você não é o psil, você não é o moço, a moça. Você é um alguém. E um alguém com nome. Glória a Deus, irmãos. É interessante isso. Se a gente não ficar atento, às vezes a gente está num local, num restaurante, em qualquer local, a pessoa tem um nome dela no peito e a gente olha e faz o quê? Ô moço. Né? Estou dizendo isso porque às vezes a gente argumenta o quê? Mas também, como é que eu vou adivinhar o nome? A gente até pode adotar isso na igreja. Chega ali e coloca o nome, amém? Fica todo mundo com o nome, amém? Não tem problema. Mas a questão é que é uma falácia, porque mesmo quando tem um nome, nós nos acostumamos, nos viciamos a não chamar as pessoas pelo nome. O que significa não chamar as pessoas pelo nome? E não se empenhar para isso, significa estou fechado, eu estou encerrado, eu não tenho o menor interesse em cooperar da maneira que for com a sua vida. Ainda que essa maneira de contribuir com sua vida fosse, numa situação de restaurante, por exemplo, em ser minimamente sensível e humilde à carga que você está carregando. Ainda que chamar pelo nome, desejar boa noite, dizer Deus abençoe, pudesse significar alívio, sabe, alívio mesmo, refresco na vida daquela pessoa. Mas como eu não chamo pelo nome, eu nem me proponho a saber o nome, eu estou dizendo, eu estou fechado, inclusive para declarar, não é decreto de fé, pelo amor de Deus, irmão, isso é da Ednes, amém? Mas de transmitir de maneira saudável o quê? O shalom de Deus, a paz de Deus. Dizendo assim, quando a gente fala a paz de Deus, está dizendo o quê? Existe uma vida com Cristo e ela é de paz. Então quando eu nem chamo pelo nome, estou dizendo assim, eu estou fechado para isso. Por quê? Porque talvez eu não veja nenhuma vantagem. Porque talvez eu não veja nenhum privilégio. Então eu digo assim, chamar pelo nome. Chamar pelo nome. É o começo da intimidade. Remete à proximidade. Se eu chamo pelo nome, é porque está próximo. Ora, não faz sentido eu querer chamar pelo nome alguém que está a 10 km de distância, até porque ela nem vai ouvir. Mas chamar pelo nome quem está próximo é o mínimo da civilidade, da humanidade. E é justamente isso que Cristo veio nos ensinar a viver. Jesus não veio te ensinar a ser Deus, irmãos.
e nem veio te ensinar a ser anjo, ele veio te ensinar a ser homem e mulher, amém, irmãos? Homem como ente. Glória a Deus. Então, a ideia de Cristo não é te divinizar ao ponto de te chamar semideus. Ou para você ficar ali num cárcere na sua mente, competindo com os anjos de quem é maior. Amém? Não. Ele veio te ensinar a ser homem, a ser mulher, a ser humano. Alguém com feições divinas, mas com limitações humanas. E que as encara, e que desafia isso. Amém? Glória a Deus. Ele chama pelo nome. Então a vocação para cuidar é de todos. E assim todos devemos, quando cuidar de alguém, ter a disposição de cuidar perto. O alvo é que todos estejamos cuidando. O alvo é ser uma pastoral. É ser uma igreja de dinâmicas de relacionamento que envolva uma dimensão de pastoreio. Por quê? Porque tem modelo, os vocacionados. E porque o vocacionado, que está aqui transmitindo, ensinando, ele busca ser fiel ao coração do pastor, porque no fim, todos nós somos auxiliares de Deus. Amém, irmãos? Somos aqui auxiliando a obra dele, do bom pastor. Então, como bom auxiliar, eu não posso ferir a premissa inicial do coração do líder. E quem é o líder? Cristo. Mas é retransmitir o líder, retransmitir o coração dele, retransmitir as feições dele. Ora, então eu preciso aprender dele. Para que as pessoas possam ser discípulas dele, eu preciso transmitir a verdade de quem ele é. E como ele faz isso? Entrando pela porta. E como ele faz isso? Não violando as pessoas. E como ele faz isso? Se é para cuidar, é perto. É chamando pelo nome. É permitindo a possibilidade da intimidade. Terceiro, percebe que Jesus ele vai levar as ovelhas para fora do aprisco, certo? Mas não é apenas vai. Isso aqui é importante para nós. O modelo de cuidado que Deus tem para nós não é vai, é vamos. E isso não se remete ao grupo de pastores da igreja, é a igreja. Amém? Talvez você se acostumou numa ideia de, poxa, vai lá para o culto, vai lá para a igreja. Aí Deus vai fazer, mas vai. Mas você, não, eu estou aqui para sinalizar, vai. Não, o modelo de pastoreio de Cristo é vamos. O que significa esse vamos? Basicamente, o bom pastor, ele está dizendo assim, ó, está vendo esse caminho, ovelha, que você vai trilhar? Ele importa, mas ele não é importante só para você, ele é importante para mim também. A sua jornada é a minha jornada. Glória a Deus, irmãos. Então eu tenho um profundo zelo por você. Então eu digo, não é apenas vai, vamos, nós vamos juntos. Eu faço parte dessa história. Eu quero fazer parte da sua vida. E as conduz. Então o movimento de cuidado, ele envolve, repete comigo, acompanhamento. É acompanhamento. Irmãos, a gente vive numa era complicada, onde parece que o que as pessoas mais querem é se ver livres umas das outras. E a proposta da mensagem de Cristo é ser uns com os outros, e não se livrar uns dos outros, amém? Amém? Hoje em dia as pessoas pagam, literalmente pagam, muito dinheiro, para poder sair quase que com um adesivo no carro, dizendo assim, cada um cuida da sua vida. E acha fantástico. Enquanto que a premissa cristã é, olha, para o que você está fazendo, ajude a pessoa que está cansada, cuide uns dos outros, seja como Cristo. Cristo poderia ficar no mais alto trono de glória, mas se fez homem, encarnou e fez uma missão sacrificial. Cristo, propondo um churrasco da família de Deus, ele foi o próprio sacrifício. Então se você é alguém que está pensando só em comer a melhor parte do churrasco, você está indo contrário à disposição de Cristo. Porque Cristo se fez a refeição. Então aqueles que estão em Cristo, o alvo da jornada é que no fim você seja a melhor refeição em favor do próximo. Você seja o sacrifício para que o outro seja restaurado. Senão a gente vira um sistema de castas. A gente, mais uma vez, o protestantismo, o sistema de castas. As autoridades sacrossantas espirituais, que dominam, governam e etc. E os demais que vão ali acompanhando o domínio daquelas que são as autoridades espirituais. A ideia não é essa. Ah, mas não existe também a nossa parte enquanto rebanho? Existe. E ela é grande, a responsabilidade é grande, não apenas de cuidar, mas de entender toda essa dinâmica, de entender ter esse discernimento. Para dar valor àqueles que Deus coloca aí sim, não como uma autoridade espiritual a maior, avantajada, cheia de habilidades diferentes, não. Mas para aqueles que Deus coloca enquanto modelo do rebanho. Amém, irmãos? O modelo do rebanho. Então acompanhar, não tem como. Ao invés de dizer vá, vamos. Ah, pastor, mas
na grande comissão é ide, muito bem. Mas qual é o contexto? Vamos lá, irmãos. Contexto, né? Ide na proposta evangelística. Quando o contexto é de seio pastoral e de cuidado, vamos. Quer juntar os dois? Beleza, vá por aí. Mas cada um que você encontrar, chama para caminhar junto. Saia. Mas quando encontrar alguém, vamos. Fazei discípulos. Discípulos nada mais é do que um aluno, irmãos. Amém? Leva tempo. Gasta aí poeira dos seus pés. É necessário contato. Senão as coisas não acontecem. Quarto ponto. Jesus vai adiante das ovelhas. E as ovelhas o seguem. O que é isso, irmãos? É um cuidado que inspira confiança. É um cuidado que inspira confiança. Por que você segue a Cristo? Porque um humano te convenceu? Ou porque você se percebeu amado por Ele? E esse amor te constrangeu, te trouxe para perto, esse amor te sustenta, a fidelidade dEle é a tua destra. Amém, irmãos? Por isso. Ou seja, o modelo de pastoreio de Deus para conosco nos inspira confiança. O modelo de pastoreio do qual eu e o time pastoral devemos inspirar a vocês é o quê? Confiança. E da mesma maneira uns com os outros. Uns com os outros. E não é opcional para nós. Mais uma vez, não estou dizendo, então todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Aí que está a grande questão. Por que é que pessoas ficam sobrecarregadas no cuidar de outras pessoas? Primeira opção. Tem pessoas que são realmente centralizadoras, ok? Realmente são centralizadoras, não conseguem vislumbrar o limite e elas acabam sobrecarregando, estressando, esgotando, a partir de boa intenção. Eu já estive nesse lugar. Amém? Eu já estive nesse lugar, eu sei como é. Fazer tudo que pode de virtuoso, de bem intencionado e no fim você colapsar, por não cuidar de si. E é um imperativo bíblico. Amém? Cuide de si e da doutrina, Paulo diz para Timóteo. É um imperativo, eu preciso me cuidar. Eu já atravessei essa linha do excesso de boa intenção, de atitudes plenamente virtuosas, em favor dos outros e me colapsar. Centralização, por mais que seja a partir de uma boa premissa. Tem um centralizador maquiavélico, ruim, manipulador, porque só quer arrancar vantagem, ok? Mas esse eu acho que não precisa nem destacar, porque ele é muito óbvio. Mas tem uma terceira opção. E eu diria que muito provavelmente ela é o que leva à primeira, que é o quê? Falta de consciência e de responsabilidade pastoral no todo. Se muitos estão sendo cuidados e pastoreados por alguns, significa que a maioria não está atento à responsabilidade de pastorear um ao outro. Amém? Se a igreja para ti é sentar, consumir e avaliar, então você não está vivendo a experiência de igreja, você está vivendo a experiência de consumo. Isso aqui em um site de compras, para chegar na sua casa, que eu não vou falar o nome para não dar notícia, é a mesma coisa. Você está avaliando. E se no final tiver 5 estrelinhas, você talvez daria. Então, essa sobrecarga geralmente é decorrente da falta de consciência da mutualidade. E nós não estamos aqui, irmãos, para centralizar poder e nem para concentrar como se apenas os conselhos dos pastores fossem os melhores. Talvez as experiências dos pastores possam trazer para vocês um ensino a partir das Escrituras que vai trazer clareza. Mas isso não significa que outras pessoas não possam ofertar outras formas de cuidado. Amém? Para que nós tenhamos uma dinâmica pastoral, relacional. Eu falo isso mais uma vez, um agente é no âmbito protestante geral, não é apenas na Elis, é um desafio. Então essa absolutização, olha, eles são os melhores. Que se subiu aqui é porque está no pódio da Olimpíada, né? Se está pregando é porque é bronze, prata ou ouro. Se fosse um pouquinho pior, já não estava ali. Amém, irmãos? A ideia não é essa. A ideia é assumir a responsabilidade do modelo e apresentar um modelo que seja aceitável e assimilável. E aí vem o momento do despertamento para que eu abrace essa missão. Então, o nosso modelo de cuidado deve inspirar confiança. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu trazer uma fala aqui interessante. Havia um pastor do período da Reforma. Do período da Reforma, no período de Calvino, etc., chamado Martin Dusser. E ele dizia da seguinte maneira: existem 5 grupos de pessoas que nós devemos evangelizar. Isso ele cita no livro dele, Teologia Pastoral, um livro maravilhoso. Primeiro, pessoas que não conhecem Jesus, o pastor deve conduzi-las a Jesus, evangelizar. Não, o pastor é o que prega e evangeliza. Ah, mas é porque a gente evangeliza quando está no primeiro amor. O primeiro amor, já ensinei isso aqui na igreja.
Primeiro amor não é aquele fogo acalentador que sobe, amém? Primeiro amor é o quê? Observação do primeiro mandamento. Primeiro amor, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. Esfriar ou aquecer no primeiro amor significa observar ou não o primeiro mandamento. Então, porque eu reverencio a palavra e ao Senhor, o primeiro mandamento toma a minha vida. E aí então eu aplico aquilo que Deus diz para mim. Então, primeiro, pessoas que não conhecem a Jesus. A responsabilidade do evangelismo, ela não é do grupo de evangelismo. Ela começa nos pastores. E aí desce para toda a comunidade. Segundo, pessoas já se encontraram com Jesus, mas estão frias. O pastor deve reconduzi-las, buscá-las. Terceiro, pessoas que estão na igreja, mas cometeram um pecado grave, estão abatidos. O pastor deve reerguê-las e restaurá-las. Quarto, pessoas que estão na igreja e estão experimentando alguma dificuldade, limitação. O pastor deve cuidar, tratar e fortalecer. Quinto, pessoas que estão na igreja firmes e maduros. O pastor não deve se esquecer destes. Deve trabalhar para preservá-los e alertá-los, promover mais crescimento. Isso aqui é importante, irmãos. Porque é muito natural na vida pastoral, e aqui passando por um âmbito pastoral comunitário, da gente só se atentar para quem está com problema. A minha formação é médica. Então, naturalmente, o que eu vou pensar primeiro? Quem está quase morrendo, né? A estudo primário é essa, sobrevivência. Trabalhei 7 anos, ambulância, pronto-socorro. Aí quem é que está sangrando? Vamos estancar o sangramento. Aí vai fazendo aquele sequenciamento. E sim, isso acontece. Só que por vezes a gente fica tão automático, a gente só fica caçando problema. A gente fica caçando quem está com dor. E não valoriza aqueles que estão bem. Aqueles que estão bem precisam de cuidado também. Amém, irmãos? Isso é importante. Então, mais uma vez, do pastor enquanto modelo, mas para a comunidade. Eu devo me atentar. Eu não vou gastar meu tempo apenas com quem sofre, porque todos sofremos. Amém? Mas vou gastar meu tempo também com aqueles que eu vejo estão bem, estão crescendo. Nem que seja para dizer, glória a Deus, você está bem, cara. Que maravilha te ver assim. Porque às vezes a gente cria um sequenciamento de pronto, ele está bem. Se ele está bem agora é autonomia e autossuficiência. Não. A ideia nunca, a maturidade cristã não é autossuficiência. Amém? Glória a Deus, irmãos. A maturidade cristã nos leva à humilhação. A maturidade cristã não me faz sentir assim, agora estou bom, pode mandar qualquer coisa que eu arrebento. Não, a maturidade cristã eu dependo do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, não me permita que eu me torne um ególatra. Senhor, me ajude pelas Tuas misericórdias, que as minhas habilidades não se sobreponham aos relacionamentos. Senhor, em nome de Jesus, não me livre de ser um resultadista. Senhor, eu estou vendo coisa boa demais acontecendo. Senhor, tira de mim essa sanha de pensar que a causa disso sou eu. O maduro, ele tem que se lembrar de que ele está mais próximo da soberba do que o imaturo. Amém? O erro deliberado, ele é fácil de se diagnosticar, mas às vezes é o acúmulo do certo que alimenta em nós uma presunção, que tira o gesto divino da centralidade do relacionamento. Então a gente precisa se lembrar. Então basicamente eu estou dizendo assim, que tem algum grupo que não precisa de cuidado? Todos precisamos de cuidado. Vamos lá, Ezequiel capítulo 34. Jesus amado. Ezequiel 34. A mensagem até aqui está clara, irmãos? Então tá, vamos fazer aqui só um compromisso. Vocês me amam, amém? Então agora a gente vai ler Ezequiel 34. Eu vou dar um spoiler. O caldo engrossa para ti. Deixa eu ver aqui. A partir do 17. Mas eu vou ler os 16 primeiros, amém? Mas para você, do 17 para cima, é complicado. Veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Ou seja, pastores aqui, líderes, que eles querem o quê? Obter privilégio em detrimento do esforço dos outros. Não participam do que está sendo construído. É aquela ideia de pensar que à medida que a pessoa cresce em responsabilidade da igreja, significa acúmulo de privilégio. Irmãos, maturidade não é acúmulo de privilégio, é sacrifício dos seus direitos. Porque eu amadureço, eu abro mão daquilo que me interessa. Esse é o sinal da maturidade, não um acúmulo. Essa pessoa, ela cresceu em Deus, por quê? Porque ela está cheia de privilégio. Não, é o contrário disso. Essa pessoa é madura em Deus, porque ela abriu mão dos seus privilégios. Glória a Deus.
4. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com ela, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidar do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Mensagem de juízo e redenção. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo, agora presta atenção, Deus falando, a iniciativa pastoral do coração do bom pastor parte de Deus, é dele, irmãos, é dele. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e eu as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde passarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Versículo 15. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Perceberam que é um espelhamento do Salmo 23? Amém? Deitar em verdes pastos, alimentar, nutrir, conduzir, é um espelhamento. A gente vai ver isso em Ezequiel 24 e Jeremias 23, salvo engano. Vamos lá, 16, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. 17, quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhe basta comer em boa pastagem? Presta atenção, da mesma maneira como haviam pastores que só pensavam em si, mais uma vez, pastores aqui, liderança de Israel, que a gente pode transmutar para a nova aliança, como os pastores e líderes, e como a responsabilidade que nós temos uns com os outros, se associar para obter benefício, se associar para obter privilégio, se associar porque a pessoa é um degrau para você subir. Isso é nojento, irmão. Deus rejeita, Deus está contrário a isso. A comunidade de Cristo não é dos aproveitadores, é dos cooperadores, dos amigos, a família. Não busca o privilégio, né? Como Cristo, nós não devemos buscar os privilégios, mas pensar em sacrificar os direitos em favor do próximo. Mas isso não era só dos pastores, também era da comunidade de Israel. Aí Deus está falando desse rebanho, olha só isso: não lhes basta comer em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Ou seja, você come do que é bom, mas não se importa com o próximo, você pisoteia. Já passou por isso, irmão? Ou seja, vou lá, como do que é bom, mas não compartilho, é restrito, porque eu quero me sentir privilegiado de que eu comi o bom pasto, e o outro não, cheguei primeiro, o meu é o melhor pasto. A gente já vai para a comparação. Não lhes basta beberem água límpida, deverão também enlamear o restante com os pés. Ou seja, ser negligente com os outros. Você foi lá, provou da fonte, está sendo renovado, essa mesma fonte que te faz olhar para o lado e se preocupar em não enlamear aquilo que veio cristalino e límpido para ti. Essa é a palavra para o rebanho. Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, diz o soberano Senhor a eles: eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Amém? O que é isso? Violência, agressividade, disputa por espaço. Eu vou empurrando aqui, dá licença, contanto que eu seja visto. Isso não está falando dos pastores, está falando do rebanho, comportamento da ovelha. Então percebe que é algo que vai coadunando.
A gente não teria tempo para falar aqui, mas lá em Jeremias, depois você vai ler capítulo 23, 1 a 8, vai ter uma repreensão aos pastores. Dura também, advertência dura. Motivos semelhantes. Se você ler em Jeremias 5, 30 ao 31, isso eu vou destacar para vocês. O profeta vai dizer: uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra, que era essa relação corrompida de pastores e ovelhas também que só pensavam em si mesmos. Ele vai dizer: os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Aqui em Jeremias ele vai trabalhar profeta e sacerdote como figura pastoral. E o meu povo gosta dessas coisas. Então qual que é o nome disso? Igreja? Não, uma facção, irmão. Entendeu? Uma facção. Onde há um tentando atropelar o outro, passando por cima do outro. Isso não é um modelo de igreja. Então a ideia de pastoral para nós não é uma característica de um líder. É a virtude de uma comunidade. É uma expressão de movimento. É um conjunto de ações que fazem com que a gente entre e saia daqui, pelo menos abraçando alguém. Estava conversando esses dias com os pastores. Se congregar mesmo, a experiência de congregar. Congregar não é vir no culto. Vir no culto. Não, congregar é vir aqui, é dar a mão, é dar um abraço, é olhar para o lado, é ver que tem alguém, chamar a pessoa pelo nome. É uma experiência completa de congregação. Prestar culto ao Senhor no coletivo. Amém? É vir aqui, é sentir toque. É permitir a humanidade de Cristo passar por você. É entender que você não vem aqui para consumir, vem aqui para partilhar. E aí você recebe e também entrega. Talvez você se veja hoje tão vulnerável e fragilizado que não tem nada para entregar. E mesmo não entregando nada, você não vai ser cobrado para ter alguma coisa sendo que você não tem. Embora você tenha, mas não saiba. Amém, irmãos? A tua presença já é algo. Significa, importa. Entender que nós não chegamos até aqui apenas tentando resolver problemas. Agora, que existem mensagens, mentiras, invencionices que eu já tratei em outras séries, que atraem os olhos das pessoas com toda certeza, mas que iludem as pessoas. Por que muita gente se frustra com o ambiente de igreja? Porque literalmente é um comércio de ilusões. É um comércio de ilusões, só que esse comércio é aplaudido. É aplaudido e desejado. Amém? Então, a pessoa vem no púlpito e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a pessoa rapidamente associa isso aqui: casa, carro, promoção. E o povo aplaude. Por quê? Porque quer casa, carro e promoção. É a mesma troca. O que é isso? Igreja é uma facção. Porque eu uso o texto bíblico da maneira como eu quero. Eu ignoro o contexto que está falando do Senhor. Está falando muito mais de quem Ele é do que o que Ele pode dar. E aí eu vou tentando trabalhar as ilusões das pessoas, vou capturando. Só que o povo aplaude. Por quê? Porque mexeu com a ilusão, mexeu com o meu desejo. Aí no fim, é uma reunião de pessoas que só pensam em si mesmas, que estão buscando os próprios interesses. Isso não é igreja. Eu cheguei a testemunhar, não nessa cidade, coisas tipo assim: olha, vou congregar então a igreja. Por quê? Porque ela vai melhorar meu network para minha empresa. Entendeu? Ou seja, já não importa mais Cristo, a palavra, o que importa é o que? Eu me promover. Isso não é a mensagem de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Último texto, 1 Tessalonicenses 5. Último texto. Então é dura advertência. Existe uma expectativa divina de que nós pastoreemos o rebanho de Deus, começando pelos vocacionados enquanto modelo. Não desamparar, ir atrás do povo, irmãos. É um desafio para a nossa igreja. Nossa igreja, para os parâmetros de Campo Grande, ela é grande. Ela é grande. A igreja é grande, eu não gosto de ficar falando em número, eu também não vou falar. Vai ficar curioso quanto gente tem, vai ficar. A igreja é grande. Te lida com alguns milhares de pessoas. Ok. Ela é grande. Ou seja, a nossa tendência é a impessoalidade. Nossa tendência, é o movimento mais natural. Porque o povo está aqui. E como se criou-se uma ideia de que igreja boa, igreja cheia, então já não tem muito o que eu fazer. É só sentar, esperar e aproveitar e a brisa bater. Não. O empenho deve continuar o mesmo. Por quê? Porque nós não saímos por aí para pregar o evangelho para que pessoas se tornem membros da ETA. Nós saímos por aí para pregar o evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo. A vir para Edens ou não é circunstancial. Se puder, que benção. Se não puder, indique, porque tem igreja boa, graças a Deus.
Não é muito, mas tem. Aleluia. Amém? Estão entendendo? É uma disposição. E não é de quem está chegando, é de todos. Pastor, eu queria ver mais isso então, em todo mundo. Joia, vamos juntos. Vamos, não vá, vamos. Se lembrar, puxa vida, o irmão que sentava do meu lado não está mais aqui, eu vou atrás. Sentir falta de tal pessoa, nunca veio aqui, eu vou atrás, eu vou falar com essa pessoa. Isso é o movimento mais natural de quem está em Cristo, que é olhar para o lado, que é entender o encargo pastoral, de não deixar de lado os desviados, eu não gosto da nomenclatura, mas estou utilizando o texto, de não deixar de lado o desamparado. A nossa tendência é cuidar do vulnerável, a tendência no sentido do ponto de vista cristão, é olhar para o vulnerável, é olhar para a dor da pessoa. Amém? Isso é o habitual, é o esperado. E enquanto rebanho, não aplaudir falcatrua. Enquanto rebanho, não ficar aplaudindo o sistema que fica trabalhando com as suas ilusões. Aqui é uma dura crítica ao quê? É uma cultura de performance. Puxa vida, duríssima. Para fechar, essa mensagem, irmão, de todo o coração, ela foi construída em meio a fortes emoções, de tal maneira que eu estou com dificuldade de ministrá-la e encerrá-la. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 15. Agora lhes pedimos, irmãos. Quem aqui é irmão aqui? Vamos ver. Então, agora você vai fazer com o irmão do lado. Fala assim, esse texto é para você. Presta atenção. Irmãos, pedimos, pedido, tá? Que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. É para cuidar bem de mim, irmão, amém? Ficou bom para mim, amém, irmãos? E vocês o fazem, graças a Deus. Em especial, representados pela diretoria que cuida muito bem da gente. Tenham-nos na mais alta estima, amém, irmão? Olha lá, hein? Vai fazer pouco caso, eu vou arranjar confusão. Com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, pastores? Irmãos. Então diga de novo. É para você, irmão. Vai falar para ele aí. Aqui advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Espelhou a advertência de Ezequiel. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. O que é isso? É um modelo de igreja para nós. É uma igreja que é pastoral. Ela expressa os afetos do coração do bom pastor. Ela não cria uma expectativa. Ela não cria um espetáculo em cima de um herói que está ali administrando um púlpito. Ela abraça o ensino para que agora, assim como um vocacionado foi um modelo para ti, você possa ser um modelo para quem quer que seja que Deus lhe apresente. Para que o modelo de Cristo lhe impulsione, lhe provoque em ir em direção àqueles que não estão aqui. Em olhar para aquele que hoje foi reduzido, nem mais a desumanidade. Ele se tornou um inumano, é menos que um animal. A gente dá visibilidade, a gente enxerga, a gente olha como Cristo. O que é isso? É o pastoreio acontecendo. E a gente sai daquele desespero de qualificação profissional do pastor. É porque ele é bom nisso, bom naquilo, porque prega e tal. Não. Nós somos uma igreja pastoral. Por quê? Porque o nosso coração pulsa com o de Cristo. Queremos cuidar uns dos outros. E isso é o que? Simplicidade, singeleza e ousado coração sincero diante de Deus. Onde eu não fico esperando tudo de alguns, mas olhando para esses alguns e havendo confiança e inspiração, eu abraço a missão num conjunto, eu vou junto no caminho e vou cuidando daqueles que Deus me permitir cuidar. De que maneira? Olha, da maneira que você pode ofertar cuidado hoje. Não existe nada, existe coisa boa, mas se existe algo maravilhoso, para não exagerar na expressão, é você ser honesto e dizer, não sei. Mas conte comigo, para estar junto, mas não sei. Então quais são os ociosos que estão do seu lado hoje, ou talvez seja você? Qual é o desorientado hoje, que talvez seja você? Se o final das mensagens não despertar em você um compromisso com o próximo, nós falhamos.
Se o final das pregações não gera em nós um compromisso comunitário mais fortalecido, nós falhamos. Se no fim tudo que nós temos para falar é muito boa pregação, parabéns, viu? Que seja cada vez melhor, para me impressionar, nós falhamos. Glória a Deus. Então que essa advertência de Deus para nós possa ganhar forma e venha gerar fruto nas nossas vidas, para que olhando para o bom pastor, nós possamos entregar para ele em conjunto no final um modelo pastoral de igreja, onde a gente não se absteve da responsabilidade de olhar para o lado. Quem foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus bem forte aí.